Ramatiz, uma proposta de luz. E como fazemos sempre nesse segundo módulo, trazemos hoje alguém para falar para vocês sobre o amor de Deus na Terra. Uma grande amiga que vem nos acompanhando desde o início do projeto Bandeirantes da Luz, nessa fase que ele se apresenta, os seminários Ramatiz, enfim, uma pessoa que está muito engajada no trabalho universalista e de iluminação da humanidade da Terra. Eu falo da minha amiga Maria Teodora, que é médica e participante da SBTVP, Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Seja bem-vinda, Teodora. Uma alegria muito grande ter você conosco. Obrigada por ter feito o convite, né? Nós estamos muito contentes de estar aqui com vocês e com o Zé Narotti também. Nós também, muito contentes, né, Narotti? Eu fico muito feliz a revê-la novamente. Numa longa jornada, né? Eu conheci você quando nós estávamos fazendo o 3º congresso Ramatiz no Rio de Janeiro. Isso foi em 98, 99. Foi no Rio. Porque o último congresso nós realizamos foi em Salvador, que foi o ano 2000. Então foi 98 ou 99. Acho que foi 98 por aí. Pouco tempo, não, Maria? Pois é. Passa depressa. A nossa alegria também é muito grande pelo trabalho que a Teodora executa. Ela hoje, né, foi fundadora e hoje é uma das participantes da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Eu já disse para ela outro dia, eu a entrevistei no nosso programa de rádio e falei para ela de como eu acho importante o trabalho da terapia de vida passada, né? No sentido de esclarecer ao ser humano o seu papel no universo. Como funciona a máquina? Explica para a turma o que é terapia de vida passada. Bom, é uma proposta terapêutica universalista, né? E onde nós procuramos levar a pessoa a se conhecer um pouco mais através de um processo de regressão de memória para que ela saiba quem ela é, que espírito é esse que está aqui encarnado no momento, no planeta, o que aconteceu em vidas passadas dessa pessoa que está causando essas dores que ele tem hoje em dia. Então a pessoa é levada a fazer uma regressão no tempo, ou várias regressões, é um processo terapêutico, e onde ela vai ver de onde vem a origem dessas dores todas que ela tem. Porque a maioria das pessoas que chegam no consultório, eles chegam todos muito vitimizados, né? Nós somos todos vítimas. Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, somos todos coitados, como é que Deus fez isso comigo? Vítima inocente, né? Todos inocentes, claro, nós não temos nada a ver com isso, né? Isso é obsessor, né? Tira obsessor. A culpa é sempre do outro, né? É sempre do outro. Sempre do outro. E aí, de repente, a pessoa se vê lá em vida passada e vê o que foi que aconteceu, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Inclusive, você falando dos obsessores, muitas vezes as presenças aparecem dentro do set terapêutico e a pessoa tem a oportunidade, então, de iniciar um processo de reconciliação com essas presenças. Então, é um autodescobrimento. Nós costumamos dizer que a terapia de vida passada é a terapia do amor, porque muita gente vem para saber quem eu fui em vida passada. Como nós falamos, será que eu fui uma princesa, né? Eu fui uma rainha. Ninguém quer ser engraxate, né? Não, nós todos somos maravilhosos. Ninguém foi pedreiro, nem engraxate, pois é, né? nem lixeiro. Não, imagina. Só rei. Né? Reis, rainha. Que beleza, né? E, de repente, ela vai descobrir de onde vem a origem dessas dores, o que foi que aconteceu em vida passada, de onde vêm os seus medos. E ela, então, toma consciência disso tudo, ela tem a oportunidade de começar a se separar desses personagens, deixar no passado o que pertence ao passado e tratar de se modificar hoje em dia. Fazer uma reciclagem, é isso? Não só uma reciclagem, não só para tirar a sua dor, mas o que a gente percebe é assim, que na terapia de vida passada a pessoa precisa se modificar internamente. Porque é como quando você vai num centro espírita. Você vai lá e vai fazer um processo de desobsessão. Os espíritas, nós todos somos mágicos, não é verdade? Nós fazemos desobsessão, nós tiramos espíritos, fazemos tudo. Mas se o cara não mudar... Se ele não se modifica, não acontece. O outro está esperando na porta, não é isso? O Kardec fala que não adianta espantar as moscas se não curar a ferida. Na terapia de vida passada é a mesma coisa, quer dizer, se a pessoa não se modifica internamente, não adianta ela saber do seu passado. Se ela não muda aquela pessoa que ela é, porque as pessoas vão dispostas a cuidar das suas dores. E nós propomos na terapia de vida passada que ela cuide também dos seus defeitos, que ela melhore enquanto pessoa, para que aquela dor não volte contra a fantasia. Sim, vai e não peques mais para que não aconteça algo mais pior. Ou menos, Foi como disse Jesus. É claro que
obviamente, essa proposta da TVP, toda ela centrada eu ia dizer crença, mas não é nem na crença, na existência e na realidade da reencarnação. Né? É verdade. Quando você começou a fazer isso, você já acreditava na reencarnação? Eu nasci numa família espírita, né? E durante muitos anos eu fiz medicina, chique, né? E depois eu fui ser psiquiatra e todas essas coisas. E a gente se afasta um pouco da espiritualidade quando você está na universidade, claro. Não sei como foi que aconteceu com você, muita aquela... coisa, e muita ciência, essa ciência muito ortodoxa, cientificista, né, cartesiana. E eu me transformei em psiquiatra e tratava de todo mundo, e até que um belo dia eu descobri que eu nunca tinha curado ninguém, né? Aí eu tive que me voltar para aquelas coisas mais simples da minha infância, né? Que era justamente aquilo que sempre foi muito feijão com arroz na minha casa, né? A espiritualidade. E aí, nessa época, lá na década de 80, que começou a nascer nos Estados Unidos essa terapia de vida passada, e aí eu larguei tudo. Na época se usava o nome de regressão de memória. Regressão de memória. Quando eu fui embora, eu trabalhava no Hospital Espírita, aqui no Brasil. Quando eu fui embora, eles acharam que eu era maluca, né? Larga tudo, vai embora, vai para lá, né? E na volta eu nunca pude aplicar isso dentro do hospital psiquiátrico. As grandes instituições, mesmo espíritas, não permitiam que você fizesse nada disso, né? Então, com o tempo... Mas hoje já não existe mais esse Não existe. Eu peguei muito aquela época ainda da caça às bruxas, o que é isso, do que acontece. Hoje, na verdade, assim... É como qualquer outra malprática médica. Mas não aconteceu dentro de uma terapia. Você aplicou o método. Por exemplo, eu quero dizer assim, de repente você está lá numa anamnese, não sei como é que funciona, não sou psiquiatra, e a pessoa volta para uma vida. Não, tem todo um método para levá-la, para induzi-la a um estado alterado de consciência, claro, é isso? Primeiro a pessoa ela tem que chegar com uma queixa, mas além dessa queixa, ela precisa estar predisposta a essa mudança. Eu costumo dizer para os meus clientes assim, muito antes de você saber quem você foi ontem, você precisa saber quem você é hoje. Você precisa ter consciência das coisas que você pode mudar ou precisa mudar em você mesmo, além de solucionar a sua dor. A partir daí, nós montamos como se fosse uma ficha de indução, onde a gente procura pegar todos os aspectos da experiência humana, o aspecto mental, o emocional, o físico, o espiritual, e nós como que mandamos para o inconsciente, isto é, para o espírito, essas informações. Não adianta eu chegar para o espírito da pessoa e dizer assim, olha, essa pessoa tem síndrome do pânico. O espírito não sabe o que é isso, essa palavra sequer existia em vidas passadas. Então, nós vamos decodificar de uma forma bem simples, e aí é como se aquele espírito, né? Claro, é uma forma simbólica, quando se falasse, este problema vem desta vida. Quer dizer, eu não vou direcionar você para a vida onde você foi um príncipe. O seu espírito é que sabe para onde você precisa ir. E a história dessas encarnações está tudo registrado no espírito. Você tem o registro de tudo que aconteceu com você, numa encarnação que foi rei, na outra que foi mendigo, quando foi mulher, foi gordo, foi magro, foi preto, foi branco, azul. Mas quem seleciona quais são aquela meia dúzia de vidas que você precisa saber é o seu próprio espírito. Porque eu não sei o que aconteceu com você. Você não... É claro, eu não sei, você não sabe eu não estava lá. O que a pessoa né? viveu. A pessoa não lembra. Mas o espírito sabe, ele vai pensar aquela meia dúzia de vidas que tem a ver com aquela dor, que tem a ver com aquele problema de caráter que ele tem. Isso foi uma pergunta que eu te fiz há alguns anos. Que tem a ver com a intolerância, com tudo. Essa foi uma pergunta que eu fiz para você há alguns anos, e que era uma dúvida minha. Eu dizia assim, puxa vida, mas se de repente o terapeuta provoca esse estado alterado de consciência e o paciente vai para um momento em que existe um trauma muito grande, alguma coisa que quando ele volta ele está pior. Aí você disse, não tem problema, né? Não. Que é o próprio espírito que seleciona. Né? Ele seleciona e ele é capaz de fazer perfeitamente essa divisão. Quer dizer, quando a pessoa volta... Aliás, ela não volta, porque ela não foi para lugar nenhum, né? Ela acessou uma memória, ela se lembrou de alguma coisa. Então, isso é assim. Importante, porque fica parecendo também que a pessoa volta numa vida passada. Não. Né? E volta para o passado. É que nem o computador, tem vários arquivos. Mais ou menos. Mais ou menos. Você vai acessar aquela informação. Você vai acessar aquela informação. Não é você que acessa. Existe você facilita. Isso. Você facilita, o próprio espírito vai lá naquela gaveta e vai ler o que já a vivência dela. Até porque eu não estava lá. E aquilo que era mais marcante dentro da vida, aquilo que ficou mais marcante, é aquilo assim, aquilo que deixou um trauma. Que deixou um trauma. Por exemplo, vamos supor que
você tem um medo qualquer, um medo, por exemplo, essa história de um cliente meu, medo de lugares fechados. E ele dizia para mim assim que ele tinha medo de lugares fechados porque nesta vida ele tinha ficado preso dentro de um baú quando era pequeno. Aí eu virei para ele e falei assim, ué, por que você não sarou ainda? Se você já sabe de onde vem seu medo. Ele só foi sarar quando ele foi para uma vivência onde ele se viu enterrado vivo. Houve uma peste, uma epidemia e ele foi enterrado vivo. Porque naquele tempo não dava para saber, a medicina não estava adiantada o suficiente para saber se a pessoa estava morto verdadeiramente. Certo. Então, quando a pessoa volta, é uma terapia que tem que bater na inteligência da pessoa. A informação tem que ser lógica. A própria pessoa vai dizer, olha, eu tenho medo de lugares fechados porque eu já fui enterrado vivo. Eu vi isso, Entendeu eu sei isso? disso. Só que não é mágico desta forma. Quer dizer, nós falamos sobre magia já, né? No segundo momento, essa pessoa vai ter que começar a se separar desse personagem. Cada vez que ela sentir o medo, ela vai ter que se lembrar para quem, em que circunstância histórica, que trauma que aconteceu no passado, onde se aquele personagem que eu fui naquela época sentisse medo, seria mais compreensível. Né? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele diz o seguinte, que o dia que a reencarnação estiver realmente dentro das pessoas, não intelectualmente, o mundo vai melhorar bastante. Eu, por exemplo, vou perder o emprego. Não vai precisar mais de advogado, também, né? Polícia, médico, não vai ter nada, porque tudo vai melhorar. Beleza, né? Você vê na TVP um instrumento para que a reencarnação seja comprovada cientificamente? Olha, o problema da ciência é uma questão de metodologia. Então, na ciência da psicologia, nós não temos laboratórios para medir o seu triglicéride, para medir tal coisa, para ver se a sua pressão está alta, está baixa. Então, o que a gente percebe é que é um processo de inércia dentro do tempo. Então, por exemplo, o que o Freud falou há 100 anos, hoje é ciência, é a psicanálise. Porque o tempo se encarregou de transformar aquilo numa ciência. Então, eu acho que na medida que as pessoas vão se curando, que as pessoas vão melhorando, como fazem 25 anos e hoje não existe mais nenhuma caça às bruxas para a terapia de vida passada, existe respeito. Porque os resultados começaram a aparecer. Os resultados aparecem, terapeutas sérios surgem no mundo inteiro. Então, quer dizer, o tempo faz com que aquilo, por inércia, dentro do processo da psicologia, que aquilo acabe se transformando em ciência. Isso hoje, então, não é só no Brasil? Não, tem no mundo inteiro. Aliás, ela não nasceu no Brasil, eu fui estudar fora. Eu não uso mais nada do que eu aprendi fora, nem não cheguei a usar assim, de uma forma muito intensa, porque a terapia de vida passada feita fora do Brasil, existe um detalhe muito significativo. É como se eles falassem assim, bom, existem vidas passadas, estivemos lá, mas nós nunca fomos espíritos. Quer dizer, entre uma vida e outra, onde você está? Então, e como que eles respondem? Eles não têm resposta para o processo espiritual da obsessão, por exemplo. Então, o nosso grande X da questão com essas terapias que não consideram o lado espiritual é o processo de obsessão. E as presenças, como nós chamamos? De onde vêm esses sintomas espirituais, essas manipulações de ectoplasma? Porque nós estamos vendo essas presenças se manifestarem aqui dentro. Como vamos negar isso? Então, a sociedade brasileira ela nasceu em cima dessa proposta, de que existe algo além, né, justamente no período entre duas vidas, que podem ser nossos desafetos do passado e muitas outras coisas, além daquilo que eu falei agora há pouco, não adianta você tratar da dor, mesmo tratar da causa da dor. E se você não... Por que você não vai tratar de você como pessoa? Você não vai fazer aquilo, a tal da reforma íntima, melhorar o seu caráter, se melhorar como pessoa? Porque não adianta, você trata da sua dor. Você continua bravo, zangado, intolerante, impaciente, você vai pegar outra coisa qualquer, você vai atrair para você outras presenças. Então, a gente percebe que a pessoa tem que se tratar sobre vários aspectos. Então, essa coisa do caráter, das presenças, são importantes. Uma dúvida, quando é feita a regressão, porque você até me explicou lá no programa de rádio, que a regressão é uma técnica dentro da TVP. Exatamente. A TVP é a generalidade, é a terapia. Isso. A técnica é a regressão. Isso. Tá. E essa regressão, ela é sempre para uma vida passada, ou ela pode levar você a um episódio nessa vida mesmo? Isso. E mais, a algum momento no plano espiritual, no intervalo das encarnações? A gente vê assim, Sidney,
Algumas vezes o inconsciente ou o espírito leva a pessoa para um trauma dessa vida, mas para levar para um trauma dessa vida é preciso que tenha sido um trauma espetacular, realmente. Porque geralmente as pequenas coisas que acontecem na nossa infância, porque a gente tem uma mania de culpar pai e mãe de tudo, né? É fácil, não faz? É fácil. Culpa, tem transferência de responsabilidade. Né? Então a gente percebe que as pequenas coisas que aconteceram na nossa infância, as quais nós sobrevivemos, estamos todos aqui lindos e maravilhosos, foram só elos de ligação. Né? Então, aconteceu alguma coisa como aquele rapaz, ele ficou trancado dentro do baú, fisgou no espírito dele a lembrança daquela vida que ele foi enterrado vivo. Né? Foi um motivador, vai. Para que o inconsciente leve a pessoa para o plano espiritual, a gente percebe que é preciso que haja, hoje em dia, na pessoa, alguma coisa que ela não aceite. Por exemplo, eu sou branco e quero ser preto. Eu sou homem e eu quero ser mulher. Quando ela tem um processo kármico de nascimento, a gente considera o karma aquele nosso processo de nascimento, sim, onde nós temos a nossa família, a nossa quantidade de inteligência. O porquê que você está aqui, né? Então, o inconsciente, geralmente, quando a gente fala que leva para o astral, leva, às vezes, em algumas circunstâncias após a morte, porque toda vivência vai ter o momento da morte, vai para o astral, verifica o que aconteceu. Mas, para levar diretamente para o astral, geralmente leva no momento antes da reencarnação, nesta vida atual. E a pessoa vai se ver escolhendo isso. Então, ela não é mais uma vítima. Ela escolher ser branco, ou preto, ou homem, ou mulher, por determinadas circunstâncias. E esses cientistas de fora do Brasil que não aceitam a espiritualidade e, de repente, o paciente volta para um momento no astral. E aí? Como que eles se viram? É como se fosse uma fita cassete. Você pode empurrar a pessoa para frente ou para trás. Você pode empurrar ela mais para frente ou mais para trás. Ou então eles simplesmente vão dar uma interpretação diferente para aquele momento. Simbólica. Que para a gente é mais um fato, né? Pode dar. Quer dizer, não são todos que não consideram. Muitos lugares estão falando de presenças, não até outros nomes, né? Mas é mais ou menos específico para essas karmas de nascimento não aceitos. Você é a presidente da SB... foi. Eu fui a presidente. É fundadora. Isso. SBTVP. O que é SBTVP? Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. E aonde que é a sede? O que vocês fazem lá? Então, a sede é em Campinas, a sede nacional é em Campinas. Nós tínhamos algumas delegacias regionais. E, basicamente, assim, a proposta da SBTVP é promover a terapia de vida passada através de congressos e promover cursos de formação de novos terapeutas. Vocês fazem treinamentos? Treinamentos, são cursos de especialização com a duração de 1 ano. Qualquer um pode fazer esse curso? Nós achamos que tem algumas sociedades que formam, mas nós achamos que a pessoa precisa ter um treinamento prévio, ou como médico, ou como psicólogo, até mesmo por causa dessa coisa chamada ciência, que a gente está falando agora há pouco. Se nós queremos que nós vamos a ser no futuro considerado, que a terapia seja considerada como ciência, você precisa trabalhar com cientista. Então, não tem como você... Então, o curso é dirigido a profissionais de saúde, médicos e psicólogos exclusivamente. Médicos em geral ou médicos em geral. Quando chega um médico clínico, por exemplo, que quer fazer o curso, nós orientamos, porque ele teve psiquiatria no curso, não muito avançada, mas ele teve, que ele vai fazer um estágio dentro de um hospital psiquiátrico, dentro de um ambulatório de psiquiatria. Sim, porque não está muito afeito às coisas da mente, né? Mas no nosso curso, Sidney, nós começamos do zero da psicopatologia. Psicopatologia é o estudo das funções mentais, do porquê, das causas das coisas. E a gente sempre... A origem dessa psicopatologia nossa é muito espiritual. Por exemplo, se você vai no psiquiatra clássico e você está vendo coisas, ele vai dizer que você está alucinando, né? Nós vamos dizer que você é um médium. Existe uma diferença dessa psicopatologia. Você está vendo. A psiquiatria clássica trabalha muito naquela, porque eu não vejo, isso não existe. Então, você a mediunidade é louco, né? é considerada dentro da SBTVP. Claro. Não são todos, né? Terapeutas de vida passada. Não, dentro da... E por isso que a SBTVP nasceu. Nós fazíamos parte de outra associação. E houve essa cisão justamente por causa da parte espiritual. Esses cursos, eles são sempre? Tem assim, sempre. São constantes? Como é que é? Começa geralmente 1 ou 2 turmas por ano, são turmas pequenas, tem uma atenção bem particular para as pessoas. Leva 1 ano, vai começar outra agora em abril. Então sempre tendo. Vocês estão vendo aí na tela
o site, vocês podem consultar o site, né? www.sbtvp.com.br e lá vocês vão ter todas as informações. Tem o telefone também aí da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada e você, se você se interessar, for um profissional e quiser fazer esse curso, olha, a Teodora está dizendo que vai começar um curso em abril. Uma vez Fora por mês. Curso, vocês têm congressos? Como é que é isso? Temos congressos. Parece que está para pintar um congresso isso, aí. Inclusive, o nosso amigo Sidney vai falar, né? Se vocês quiserem prestigiar. Bem assim, meia boca, a gente convida só porque ele é muito amigo, né? O Zanarotti também já falou num congresso nosso. Deu um curso, né, Zanarotti? Deu um curso, né? Vai ser agora em maio. Corpus Christi, né? Nós pegamos bem o feriado para facilitar a vida das pessoas, vai ser de 22 a 24, vai ter um curso de pré-congresso muito interessante. Em Campinas? Em Campinas. Tem o local já lá? Vai ser no Centro de Convenções Conceição. Naquele shopping que eu fui uma vez? Isso. Teve lá Isso, é um lugar muito agradável, bem no centro da cidade, tem um shopping embaixo, um centro de convenções muito agradável, muito bonito. Eu estive lá já. Isso. Então, e o tema desse ano é justamente essa, a TVP... e a sua contribuição, né, nesse novo milênio, quer dizer, de que forma nós todos podemos contribuir melhorando a nós mesmos para ajudar o planeta. Que nós ficamos se queixando que a poluição, porque a camada de ozônio, porque estão queimando as florestas, porque... E a nossa contribuição, pessoal? A gente só sabe reclamar, é que nem quem vai no centro, né? Não muda nada, que nem nossos clientes também. Sim. Eles reclamam, mas ninguém faz nada. Já estão abertas as inscrições? As inscrições estão abertas e nós vamos trazer gente de várias áreas, ambientalistas, nós vamos trazer pessoas que vão falar de física quântica, vem um pessoal de Cuba, vem um pessoal da Argentina, falar de a interação da TVP com outras linhas de terapia. Florais, né? Florais, nós vamos trazer uma mesa redonda de médicos, que vai se chamar Medicina da Alma. Vai ter coisas assim muito interessantes. E vai ter um amigão nosso que já esteve aqui, que o Zanarotti, inclusive, gosta muito dele, né? Que é o Sidney Federman. Sidney Federman. Vai estar, inclusive, dando um pré-curso, né? Um curso de pré-congresso sobre alimentação. É interessante, você focou bem o meu pensamento, que nós reclamamos da poluição exterior, mas nós nunca falamos da poluição interior. Verdade. E através do trabalho, da terapia, que você vai conhecer, muda a sua frequência. Porque não adianta nada nós debatermos como está a destruição dos rios, das florestas, os alimentos contaminados, se você está participando disso e não faça nenhuma mudança. Claro. Teodora, por exemplo, para quem está nos vendo aqui, tem o site, eu sei disso, Isso. lá com certeza tem muitas informações. Mas tem, assim, uma bibliografia que a pessoa pudesse consultar? Sobre por exemplo, terapia? sobre terapia de vida passada, sobre casos específicos. Aqui no Brasil existem alguns livros, né, escritos sobre terapia de vida passada, tem alguns autores, eu escrevo alguns livros, eu tenho 3 livros publicados sobre esse assunto, tem alguns sobre outros assuntos espiritualistas, mas para uma pessoa que quer começar a entender o que é terapia de vida passada sob esse ponto de vista mais espiritual, vamos dizer, existe um primeiro livro chamado Viajantes, histórias justamente que eu estava pensando. Histórias que o tempo conta, a gente conta de uma forma bem simples, casos de pessoas, como as histórias que elas viveram, e as pessoas costumam se identificar muito, porque nós somos todos muito parecidos, né? Eu costumo dizer para os nossos clientes, nós somos tudo farinha do mesmo saco, né? O meu cliente eles ficam às vezes muito constrangidos de ter matado, né? Eu costumo dizer para eles, nossa, se você soubesse quantos eu matei, você nem vinha aqui, né? É verdade. Lá em vida passada, né? Então, tem esse que é um livro muito simples. Depois tem o outro que é O Tempo de Amar, Trajetória de uma Alma. São várias, 14 ou 15 vidas de uma mesma pessoa, desde a primeira encarnação dele no planeta. E o outro que é O Filho das Estrelas. Este mesmo cliente, quando ele tem a sua encarnação, ele relata uma encarnação em outro planeta. É um planeta mais avançado espiritualmente, mais avançado tecnologicamente, mas ele não conseguiu acompanhar essa evolução moral, especialmente. E ele foi convidado, né? Foi banido, exilado do planeta. Se chama Filho das Estrelas, Memórias de um Capelino, né? Então, eu particularmente... ele veio toda a trajetória que ele passou até chegar na Terra. Agora eu vou dar o meu testemunho, tá? Não é porque ela é minha amiga, não. Mas, principal, o Viajantes é fantástico também, mas O Tempo de Amar e O Filho das Estrelas, eu não li esses livros, né? Já falei para ela, eu engoli, eu comi, mastiguei,
porque eu sou assim paradão nessas coisas, né? Somente quando volta lá para o mundo Zangadari e começa a contar do banimento, da estada dele naquela espécie de umbral Ele teve deles vários lá, umbrais, que ele né? fica lá. Parece que ele estava preparando seus veículos inferiores para uma coisa conseguir absurda. chegar aqui. Muito tempo fica lá naquele Porque lugar. eles tinham um perispírito muito sutil. Sim, Ele já era eram todo mais avançados. muito avançado. Né? Não dava para ele encarnar aqui no planeta. Né? Ali a gente vai ver, gente, uma coisa que eu estava pensando aqui, Teodora, como é besteira a gente ser orgulhoso, né, achar que é melhor que os outros, ter preconceito de cor, de raça. Porque se você vai lá no consultório da Teodora, ela vai mostrar para você que você já foi mulher, você já foi prostituta, você já foi ladrão, você já foi também gente boa, já foi um duque, já foi um príncipe, mas já foi engraxate, já foi preto, já foi branco, já foi vermelho, já morou em outro planeta. Então, né, na verdade, é tudo tão efêmero e importante. Né? Tudo é importante na nossa vida, mas tão efêmero que não dá para ficar se prendendo nessas coisas. O tempo acabou, eu agradeço demais a sua vinda aqui, né? Foi muito bom ter você aqui. Deixe uma mensagem para o telespectador baseado no seu trabalho. Bom, então nós gostaríamos que as pessoas pudessem pensar um pouco em si mesmas, se voltar um pouco para dentro de si próprias e verem o que elas precisam mudar nelas mesmas, aproveitar essa oportunidade maravilhosa que a gente tem de estar aqui encarnado no planeta, nesse momento tão interessante que o planeta está vivendo, nesse fim de ciclo, né, que nós estamos passando, e promover as suas mudanças pessoais para que essas mudanças possam atingir outras pessoas e o próprio planeta. Não é isso? E convidamos todo mundo para ir no nosso congresso. É isso aí. Eu vou estar lá esperando você. Chegamos ao final de mais um programa. Muita paz, muita luz. Um beijo no teu coração. Zana? Amigo telespectador, foi muito gratificante estar junto com você. Até o próximo programa.
avançados. Muito avançado. Né? Não dava para ele encarnar aqui no planeta. Né? Ali a gente vai ver, gente, uma coisa que eu estava pensando aqui, Teodora, como é besteira a gente ser orgulhoso, né, achar que é melhor que os outros, ter preconceito de cor, de raça. Porque se você vai lá no consultório da Teodora, ela vai mostrar para você que você já foi mulher, você já foi prostituta, você já foi ladrão, você já foi também gente boa, já foi um duque, já foi um príncipe, mas já foi engraxate, já foi preto, já foi branco, já foi vermelho, já morou em outro planeta. Então, né, na verdade é tudo tão efêmero e importante. Né? Tudo é importante na nossa vida, mas tão efêmero que não dá para ficar se prendendo nessas coisas. O tempo acabou, eu agradeço